Bom, seja muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast e muito bom dia, boa tarde, boa noite ou sei lá, o fuso horário que você está pode ser madrugada também e quase amanhecendo. Enfim, nesse geral aí, porque é nesse clima que a gente tá com essa voz bem desanimada e segue aí porque a historinha hoje vai ser meio complicada, hein? Vai ser meio complicadinha. Enfim, eu tava tentando fazer várias pautas para o podcast, tentei fazer uma para o BBB, só que não saiu tão espontânea quanto eu queria, porque eu tenho um problema que é o seguinte: eu crio o podcast na minha cabeça e não gravo de imediato, e minha mente vai produzindo as falas, que vai produzindo o que eu tenho que falar. Enfim, eu não consigo ser tão espontâneo quanto eu quero ser, por conta da minha cabeça tá falando o tempo todo, vai ditando o tempo todo que eu tenho que falar. Mesmo eu tentando mudar algumas palavras ou outra, tentando mudar o contexto, mas com o mesmo significado. Quer dizer, tentando mudar a frase, mas com o mesmo significado, ainda fica uma bosta completa e eu não estou conseguindo ter a mesma espontaneidade que eu tinha para gravar os dois Café e Papo Aleatórios anteriores. Eu acho que eu gravei foi três ou quatro. Nem eu sei mais quantos podcasts eu gravei, porque eu não estou olhando mais meu feed do podcast, não estou olhando desempenho, porque eu me entrego ao meu desânimo. E eu acho que é isso aí. Eu tenho meu feed no Podbean, tive aquele problema com o Anchor, que eu fiquei puto pra caralho. Tem gente que achou o Anchor maravilhoso, mas eles ditam muita coisa. E eu acho que futuramente, até o podcast, que era tipo, um meio de você ser mais livre para você dar sua opinião, para você falar alguma história que seja mais explícita, enfim, não necessariamente você vai ter que falar merda e ser um babaca o tempo todo, né? Porque eu também sou babaca, eu também posso falar alguma merda durante algum podcast. É, então eu não tô olhando muito e eu acho que daqui um tempo, como o Anchor ele é do Spotify, ele vai ficar monitorando tudo, cara. Eu acho que até se você colocar uma musiquinha assim, bem baixinha no fundo, só pra ficar de ruído, pra não ficar só sua voz, tem gente que gosta de podcast assim, é, pode ser que seja você tenha seus podcasts totalmente banidos, assim, banidos não excluídos do feed. A única coisa, o único programa que tem ainda, o único serviço que tem nos meus podcasts do feed antigo, que é o Acervo Perdido Podcast. Esse agora é Acervo Perdido Cast. Então, assim, tem o que é o feed do Podbean. Tem que tomar mais água aqui, cara. Porque minha garganta tá ardendo e fica doendo quando eu tô falando, enfim. Aí eu tenho que ver esse feed do Podbean. É muito caro assim para poder sustentar o feed mensalmente, até porque eu não trabalho, eu tô procurando emprego. Eu tenho uma renda, tenho uma reserva de emergência, tenho uma renda, mas assim não é utilizável, até porque tá tudo em criptomoeda e o Podbean ele não aceita a criptomoeda como pagamento. No dia que aceitar, quem sabe eu assine. E é isso aí, porque eu só tenho o que 5 horas, parece que o Podbean só fornece 5 horas gratuitas. E eu não sei se eu tinha um feed do Acervo de Podcast no Podbean, só que como eu deixei inativo, para eu poder restaurar o feed com mais um plano mensal, é US$ 80. Comparado a quando você assina um plano mensal, quando você tem um feed ativo, vamos dizer assim, você já publicou episódios no Podbean, é bem menos que isso, acho que é US$ 5, US$ 10 para você manter um plano mensal aí. É bem interessante, tem alguns recursos premium, não são todos, mas para quem está começando é perfeito. Bom, a história de hoje assim, eu vou tentar falar, mas é um pouco difícil para mim e é um tanto escrota a história. Eu recomendo que assim, ela tem um cunho sexual essa história, então assim fala sobre sexo, tem algumas cenas que eu posso sem querer entrar em detalhes. Eu não vou dizer que são cenas, eu não vou narrar aqui um conto erótico, mas assim, tem gente que tem uma imaginação fértil igual a mim, pode tentar imaginar a cena, o cérebro já vai de imediato linkar ali a cena com alguma coisa que a pessoa já tenha em mente ou já imaginou, enfim. A pessoa pode até ficar meio sensível ao tal conteúdo, enfim. Se você não quer ouvir algo desse tipo, peço que pare o podcast e não siga. Mas eu acho que vai ser um pouquinho. Eu vou até tentar eufemizar várias coisas aqui. Bom, eu vou te falar sobre a história de quando eu fui. Uma prima minha me acusou de ter engravidado ela. Nesse caso, toda a história se passa quando eu e ela tínhamos 14 anos, os dois.
Mas eu vou voltar um pouco no tempo. Quando a gente era criança, a gente não tinha nem noção ainda do que era sexo, do que era tipo, do que era direito. A gente sabia que tinha o quê? Cada um tinha um tipo de órgão diferente e tinha tipo, ali só saía xixi e não podia entrar nada, né? No caso da mulher, a gente tinha essa inocência. Então, assim, minha prima, ela viu os pais dela tendo um ato sexual. Vindo disso, ela tentou fazer comigo algumas coisas. Ela queria, tipo assim, a gente criança, ela dizia, olha, eu vi meus pais fazendo isso aqui e tal. Ela começou a me explicar de uma forma bem, também assim, para a linguagem de criança que a gente tinha. E a gente tentou fazer, mas a gente não conseguiu ter, tipo, nada. Pelo que eu lembre, nesse tempo, a gente meio que só ficou mostrando um ao outro e cada um tocou no seu, enfim. Isso foi bem. Eu vim lembrar quando eu estava falando dessa história com um amigo meu, ano passado. Quando eu estava falando com ela, eu fui pensando qual foi o motivo de ter tudo isso, etc. Eu queria buscar a origem do porquê de eu e minha prima ter tido tanta essa intimidade. Aí vamos lá, pulou o tempo e houve um tempo em que, cara, assim, minha vida, cara, eu tive contato com pornografia muito cedo e isso me prejudicou de uma forma e ainda me prejudica. Eu tenho muito problema ainda com o conteúdo adulto. Tô tentando parar, porque isso não tá me deixando muito bem, não tá, tipo, me afetando de certa forma. Tem coisas que eu já falei, tem coisas que já quis fazer, que eu não me orgulho muito. E eu não tô falando de pedofilia, não tô falando de estupro, nada pesado, sabe? Tipo, são coisas que a pornografia quer te influenciar a fazer também. Mas nesse caso eu nunca cheguei a tipo ver esse conteúdo, querer buscar esse conteúdo, até porque eu sabia o quão era pesado e também ilegal você acessar esse site para poder ver. Enfim, é, aí vamos lá, pulando no tempo, acho que 12, assim, as idades eu tenho falsas memórias, mas assim, acho que desde os 11 aos 12 anos, com 9 anos eu tive contato de fato com pornografia, que foi quando meu irmão, ele trouxe um DVD que continham 3 filmes. Esses filmes eram de animes e o quarto filme, ele continha uma compilação de hentais. Aparentemente era feito por um estúdio amador, assim, acho que era feito por fãs e tinham várias cenas de personagens clássicos de anime aí, alguns eu nem conheço, nem conhecia na época. Aí esse arquivo que pegava no DVD era só o do hentai, porque assim, tinha Dragon Ball e 2 filmes de Cavaleiros do Zodíaco, pelo que eu lembre. Então, como eu queria assistir, eu coloquei lá no DVD e começou a aparecer a cena lá de Cavaleiro Zodíaco. Pô, legal, né? Cavaleiro Zodíaco. Aí meu irmão começou a ver e falou assim: cara, isso é hentai, não sei o que. Eu não sabia o que era hentai, então deixei passar. Quando foi depois, ocorreu a cena lá do ato, enfim. E foi daí que eu descobri o que era. Posteriormente também, a esse ano, eu comecei a ficar curioso, queria saber o que era, não sabia como encontrar, eu já tinha acesso à internet e tudo, mas eu não tinha interesse em procurar ainda, eu só falava. Por exemplo, eu acho que eu estava na quarta série, por aí, eu estava na quarta série, não lembro. Quarta série. Pô, cara, eu não lembro, acho que 9 anos eu não estava na quarta série. Enfim, eu não lembro direito qual foi a minha idade que eu estava. Enfim, eu sei que era na quarta série. Eu tentava, queria falar com alguém que eu tinha visto aquilo, etc. E eu não conseguia. Foi aí que teve essa minha prima novamente, que eu falei a ela. Aí ela disse que queria ver, tava com interesse e tal. Peguei o DVD e mostrei a ela. Mas até aí a gente. E disso aí a gente começou a criar aquela intimidade de novo que teve quando criança. Assim, a gente não fez nada nesse meio tempo. Mas o que ocasionou mais essa intimidade da gente já foi quando meu irmão e meu primo. Também tem uma história com esse meu primo, que eu não vou falar nome nem nada. Tem uma outra história que eu vou falar futuramente que eu vou ter que dar nomes fictícios justamente para não expor. Mas como são poucas pessoas, então primo, prima, irmão, etc., ficam mais fáceis. Então meu irmão mais velho, ele pegou um DVD com pornô e estava assistindo com meu primo. Eu estava na sala mexendo no computador, estava jogando o DD Tank, naquele tempo era maravilhoso, cara. O DD Tank, tinha um jogo em Flash que eu jogava que se chamava Fosfor. Fosfor, eu não sei como é que se pronuncia, Fosfor, não sei, enfim.
Era muito bom aquele jogo, ele tinha um modo online, só que o jogo ficou abandonado porque ele estava em beta. Então, assim, era o único jeito de você jogar com alguém era no modo LAN, no caso, todo mundo na mesma rede. E era muito difícil, muito difícil alguém, tipo, querer jogar comigo via LAN, porque eu tinha um netbook e desse netbook dava pra jogar tranquilamente o jogo rodava qualquer carroça ali. Aí nesse dia eu vi eles rindo pra caramba no quarto e tal, eu, pô, velho, filme de comédia e tal, será? Aí quando eu cheguei no quarto tinha uma cena de uma mulher tentando fazer hora um rapaz, ela não conseguia, ela emitia muito barulho estranho. E aí eles estavam rindo disso. Aí eles foram e deixaram eu ver, sabe? E daí eu fiquei muito curioso, comecei a pesquisar sobre pornografia, etc. Mas eu fiquei um mês de castigo nesse tempo porque meus pais puxaram meu histórico. Eu tinha todo o cuidado de apagar o histórico, mas nesse dia eu não apaguei. Meus pais viram, eles não me bateram nem nada. Meu pai teve uma conversa comigo, falou: olha, tem idade para ver tudo, etc. Mas então você vai ter que ficar de castigo porque você não contou nada pra gente que tinha visto isso, etc. Você prefere manter pra si, até porque é muito estranho. E detalhe, eu ia ferrar meu irmão mais velho e todo mundo sabe que essa história de contar as coisas do irmão mais velho sempre dava alguma besteira pra você depois. Mas enfim. Na verdade, eu até contei. Eu lembro que eu contei pro meu pai qual foi o motivo. Eu lembro que eu disse a ele: olha, eu vi meu irmão eu vi ele e meu primo vendo o filme, então tive curiosidade de pesquisar. E aí, meu pai descobriu, né? Eu lembrei agora disso. Então, aí também eu lembro que nesse mesmo dia também eu chamei minha prima e disse: olha o que eles estão vendo e tal. Disso aí a gente começou a debater sobre e tal, e eu e ela estudava na mesma escola. Só que a gente demonstrava ter como se fosse uma rivalidadezinha, porque minha prima, ela sempre foi uma pessoa muito duas caras. Ela sempre demonstrava ter uma personalidade, quando estava sem ser na escola, mas quando ela estava no antro de amigos dela lá, ela sempre ficava me menosprezando, ficava falando comigo de uma forma bem ignorante, só para poder dar atenção ali às meninas que não gostavam de mim por conta de tipo, ter uma personalidade até hoje muito infantil. Eu não estou conseguindo fazer piada disso, nem nada, porque para mim é um assunto que ainda, de certa forma, causa um pouco de impacto na minha vida e no convívio familiar. No caso, impacto na minha vida não, porque eu consigo seguir minha vida normalmente disso. Mas querendo ou não, a história fica, e principalmente porque ela foi distorcida. Vou chegar nesse ponto. Mas enfim, aí a gente começou a debater sobre e tal. Chegou um dia em que a gente se juntou para fazer atividade e eu tive a curiosidade, eu e ela, assim, a gente já estava o quê? Na pré-adolescência, 14 anos, etc. 13, 14 anos por aí, foi basicamente entre esses anos que a gente tinha essa idade da gente. E, enfim, aí eu estava conversando com ela nesse dia, ajudando na atividade, e então eu comecei a ficar um pouco ereto, ela percebeu e ela queria me tocar. Enfim, daí já começou a intimidade. Vamos pular, porque já daí também já teve muitas cenas rolou muita cena desse tipo. Chegou um dia em que, uma curiosidade que eu esqueci de falar, essa minha prima, ela frequenta, ou acho que ela frequentava agora, acho que ela nem é mais da igreja, ela frequentava uma igreja, e nisso ela tinha um rapaz lá que se chamava, vamos botar assim, o nome dele é Zezinho, vamos dizer assim que o nome do cara é Zezinho, porque aí fica melhor, não quero também expor esse cara, porque vai que um dia ele acha, né, meu podcast, eu não sei, mas é sempre bom proteger, porque vejo uma pessoa sendo filha da puta. Ela também estava tendo uma certa intimidade com esse cara na igreja. Eu soube depois que ela ficava intocada com ele em vários cantos lá, porque essa igreja, ela tinha vários, vamos dizer assim, pequenos polos, assim, tinha várias salas e cada sala era para um projeto. Tinha uma sala que era justamente onde tinham materiais para cada tipo de projeto. E esses materiais, essa sala de materiais, ela era bem escura e só pessoas que eram assim, eram mais participativas da igreja tinham acesso. E ela era uma dessas pessoas. Então, ela se tocava com esse cara e ficava se pegando com ele, etc. Enfim, pulando pra gente, nesse dia, teve um tempo que ela tinha tirado a virgindade com esse cara. Ela teve relações com esse cara. O cara tinha 18 anos e ela 14. Nesse tempo, junto comigo, 14 anos. Presta atenção, 18 anos, tirou a virgindade de uma garota de 14.
Então, nesse tempo, tava com. Ela ficou com receio. Disse ela que parece que o cara tinha ejaculado dentro dela. Mesmo porque o pessoal fala que assim, quando tira a virgindade de uma garota, quando é a primeira vez, isso é o que eu ouço, tá bom? Eu sei que isso não é verdade, mas eu já ouvi muito isso. Que a pessoa, ela tem. A mulher, ela não engravida na primeira vez. Entendeu? Aí pronto. Ela fez uma armação que foi a seguinte. A gente teve toda aquela questão do toque de novo, só que ela queria que eu fizesse a penetração nela. Só que eu não consegui. E nesse dia, por que eu não consegui? Primeiramente, nesse dia, ela estava naqueles dias e estava um odor muito forte. Ela ainda tentou querer que a gente se esfregasse, etc. Rolou um pouco disso. E quando eu vi que tinha aquele sangue, aquele negócio todo sujo, eu tirei. Sabe? Então, tipo, aí qual foi a dela nessa ideia? E ainda mais, nesse curto tempo que a gente se esfregou, ela fez um barulho como se fosse uma respiração ofegante. Um gemido, etc. Foi um barulho, foi um ruído que ela fez que poderia ser, por exemplo, você sentindo uma leve dor de um músculo latejando, osso, etc. Enfim. Nisso, por que ela fez isso? Porque para ela fazendo isso, ela iria dar a entender que teve a penetração. Mas aí que tá. Quando você rola esses esfrega-esfrega, vamos dizer assim, eu tô eufemizando muito, cara. Parece até que eu sou uma criança contando essa história. Mas enfim, é porque realmente eu quero deixar ela um pouco leve na questão da linguagem para que outras pessoas ouçam. Principalmente alguns caras que são mais sensíveis a esse negócio, etc. E também é um alerta, tá bom? Porque até familiares podem querer te fuder, literalmente, tá bom? E também querer fuder a sua reputação na família. E isso aconteceu comigo por um bom tempo e até hoje eu acho que minha reputação é um pouco manchada por conta dessa história que foi distorcida. Aí, dela ter feito isso é para dar a entender que eu tirei a virgindade dela, de que rolou a penetração, mas quando tem esse esfrega-esfrega, tem um clitóris da mulher. Então, assim, só de ter o atrito entre a glande, no caso a cabeça do pênis e o clitóris da mulher, a mulher pode sentir prazer, da mesma forma que o homem também pode sentir o prazer. Mas eu tava tão nervoso que eu não senti nada nesse dia. E quando eu vi o sangue, eu fiquei, caralho, eu vou me limpar, me limpei e tal. Aí ela, ficasse melado de sangue, não foi? Eu, sim. Aí ela, tá bom. Passou-se dias, ela não queria falar comigo, não queria conversar comigo nem nada. Ela vinha muito na minha casa, eu ia na casa dela pra gente conversar e tudo nesse tempo. Curiosidade que a gente não chegou, porque assim, na minha família tem muita história de primos que já namoraram. Mas assim, a gente não, tipo, que se beijavam e tudo mais, só que a gente só ficava nessa de se tocar. Sabe, a gente nunca se beijou, nem nada. Tem um cara que grita na rua, se vocês ouvirem, ignorem. Enfim, porque eu tô gravando aqui, pretendo gravar sem edição. E então, chegou uma hora que ela chegou na minha casa. Eu tava lavando roupas, no caso minhas roupas, porque a máquina de lavar da minha casa tinha quebrado. Ela chegou assim pra mim e falou, olha, eu preciso falar contigo. Aí, mas tem que ser em outro local. Eu disse, fala aqui mesmo, meu irmão tá na sala, etc. Aí foi quando ela disse que que estava grávida. Então ela foi e disse, tu não viu? Detalhe, isso tinha feito uma semana. Aí ela falou, tu não viu quando eu dei eu fiz aquele gemido, não sei o quê. Aí eu disse, sim, eu ouvi. Aí ela, então, isso foi porque teve e tal, e tu gozou dentro. Aí eu falei, não, porque assim, obviamente como não teve penetração, não, eu não tive nenhum prazer ali. Eu sei, eu sabia nesse tempo qual era a sensação de ejacular. Sabe, eu sabia como quando você entende, quando você se masturba, quando você tem uma relação sexual, você sabe quando você vai ter um orgasmo. É uma sensação que deixa você totalmente fora de controle. Assim, vamos dizer, seu corpo fica, você sente várias sensações ali, uma adrenalina sobe, e você fica fora de si por um curto tempo, entendeu? Então, assim, eu tinha noção de que eu não tinha ejaculado dentro dela, entendeu? Então, ela se passou esse tempo, eu disse, neguei tudo. Passou-se meses, cara, meses. Acho que foi meses ou passou.
Passou meses, não sei dizer quanto, não sei estipular quanto, mas tinha um bom tempo desse ocorrido, a gente não se falou direito mais, não teve intrigas, mas a gente ficou sem se falar, de novo. Então, chegou, minha mãe foi na casa dela, na casa que a mãe dela tinha chamado ela para conversar, aí me chamaram lá, na casa da mãe dela. Aí, e é do lado da minha casa, cara, é do lado da minha casa aqui, é tipo a família toda colada aqui, é uma merda. Aí ela chegou assim e falou, a mãe dela, olha, tu fez tal coisa, eu disse, olha, só rolou isso e tal. Aí minha prima tinha ido pra igreja e qual foi, o que a mãe dela tinha me falado? Que ela espalhou essa notícia, essa coisa pra igreja toda, cara. A igreja toda tava sabendo que, entre aspas, eu tinha tirado a virgindade dela e eu tinha engravidado. Mas tudo isso foi uma fumaça para poder ocultar o cara que tinha tirado a virgindade dela. Só que ela tinha me falado que esse cara da igreja foi quem tinha tirado a virgindade dela, não tinha sido eu. Ela chegou pra mim e me falou isso na minha cara, entendeu? Bem antes de eu rolar essa treta, bem antes mesmo, ela falou, olha, foi ele que fez tudo isso e tal. Aí tipo, depois ela veio com essa história. Então ela chegou pra minha mãe, e pra mãe da minha, pra minha mãe, pra mãe dela, dizendo que eu tinha ejaculado dentro. Aí minha mãe e meu pai foram conversar comigo, dizendo que ia ter uma conversa na mesma noite, etc, com eles e tudo mais. Meus pais simplesmente não acreditaram de primeira na história que eu tava falando. Eles nem sequer acreditaram, pra vocês terem uma ideia. Então eu tive que mentir, falando que teve, mas que foi por um curto período. Teve a penetração, mas foi por um curto período e que eu não tive dificuldade durante a penetração, que foi tudo ok. Enfim, olha, cara, foi uma bagunça. Até hoje eu me arrependo, era pra eu ter. Se eu fosse mais esperto na época, porque assim, quando eu tô numa situação que eu tô muito encurralado, às vezes tendo a ficar muito nervoso, sabe? Eu demoro, eu fico nervoso, fico ansioso. Quando é coisa pra pensar rápido assim, eu demoro muito pra agir. Então eu tenho que me acalmar pra depois pensar no que eu vou falar. E nessa pressão que meus pais estavam fazendo sobre eu contar a história e por eles não estarem acreditando, eu tive que eu tive que fazer uma fanfic curta para poder eles acreditarem em mim. Só que quando chegou lá eu tive que repetir essa fanfic e depois eu tive que desmentir, falando que realmente aconteceu, mas o pessoal até hoje não acredita em mim, sabe? E tipo, quando rolou isso, que eu citei o nome do Zezinho lá, que tirou a virgindade da minha prima e que gozou dentro dela, o cara sumiu, ninguém sabe mais, ninguém sabe para onde esse cara foi, ninguém tem gente que não sabe nem da face desse cara. Eu sei que tem uma história que ele só ia lá para poder comer ela, basicamente, sabe? Desculpa estar falando assim agora, mas é porque me dá uma raiva dessa história até hoje. Isso tem assim, fica de lição, cara. Toma cuidado com teus familiares, como por exemplo com mulher, ou se tu é uma mulher e tem um primo teu que tu tá querendo dar uns pega e tal, nesse sentido, eu sei que é puta errado isso que rolou, sabe? Tipo, em vários aspectos, é muito errado isso que aconteceu. Mas teve muita gente que já me falou que teve experiência com primo, etc. E diziam que não era um problema. Então, assim, na minha cabeça, não tinha problema nenhum, né? Então, e na época era muito distorcida, muita coisa que eu via, enfim, isso também se deu por conta da pornografia, mas depois eu fui pesquisando por mim mesmo e descobri que tinha coisas que não eram bem assim. Então, mas voltando pro assunto, até hoje ninguém acredita na minha história, todo mundo da parte da família do meu pai acha que eu que tirei a virgindade dela, da maior parte da minha mãe também um pouco, porque minha mãe foi falar a história que acredita que a mãe dela contou, né, que eu que tirei a virgindade dela, que eu que tinha gozado dentro dela, que eu tinha engravidado ela e, cara, chegaram até a falar que ela realmente engravidou, mas eu tinha incentivado ela a abortar. Então, assim, cara, é realmente uma coisa que até hoje, tem gente que até hoje faz piada com isso. Tem tia minha, tem tio meu, tem primo meu que faz piada com isso. Teve até colega de classe meu que soube dessa história, sabe? Tem gente que até hoje não acredita. Teve uma vez, acho que foi em 2019, eu fui tirar meu certificado de dispensa, que no caso tinha sido dispensado do exército porque eu tomava remédios controlados para ansiedade e me dispensaram na hora, assim, eu não passei em outras fases do teste nem nada. Na hora que eu falei que eu tomava remédio controlado, eles me dispensaram.
Até porque eu não queria ficar no exército. Então isso foi para mim foi um grande, já foi um grande passo. Aí eu me encontrei com o namorado dela. Tipo, assim, a gente tava na fila para receber o certificado de dispensa e a gente foi. Assim, incrivelmente ele tinha me reconhecido. Eu nunca tinha visto esse cara na face da terra. Entendeu? Então, assim, ele tinha me conhecido de vista só. E aí ele falou: "Ô, não foi tu que fez isso, isso e isso?" E eu tive que explicar toda a minha versão. E ele realmente falava que ela se contradizia em algumas partes, falava que tentava sempre o máximo, não queria que ele tivesse contato comigo, porque caso ele fosse falar desse assunto comigo, ela sabe da verdadeira história. Então, assim, isso, cara, isso aconteceu o quê? Esse negócio. 2015. 2015, bicho. Tá ligado? Então, assim, serve pra hoje também. Porque hoje em dia, pra você ser acusado de assédio, pra você ser acusado de estupro, ó, é no instante, cara. Entendeu? Muita coisa hoje em dia tá no benefício da dúvida. Eu não tô dizendo que não existem casos de estupro, eu não tô falando que não existem casos de assédio, existem sim. Na família, no trabalho, em qualquer antro aí que você tá. Eu não tô querendo pregar a pauta dessas causas, tá bom? Só tô falando que eu não tô, eu não quero. Ah, cara, me compliquei aqui, enfim. Não tô querendo dizer que não existem esses problemas, tá ligado? Mas eu tô falando que para isso poder acontecer, para poder uma mulher chegar e dizer que você assediou, que você estuprou, é no instante. Então, assim, cuidado com que você vai se. Cuidado com que você vai se relacionar, tá bom? Seja no trabalho, seja no seja até na própria família, se você quer dar uns pegas aí no sua prima, que eu desejo boa sorte hoje em dia, né? Porque tá uma merda se nesse tempo que as coisas, a informação era só na fofoquinha e na internet hoje em dia tá se espalhando muito rápido, imagina agora que as informações estão bem mais, estão se disseminando muito mais rápido do que antigamente. Em 2015 ainda já tinha uma certo volume de informações que ia, entendeu? Então, assim, tomem cuidado, velho. Essa história é pra vocês tomarem muito cuidado, porque tá complicado as coisas, entendeu? Então, assim, também, se você tem essa idade que eu tinha, se você estiver ouvindo isso, cara, não faz isso, velho. Na real, é uma perdição. Você tá ouvindo isso de uma pessoa que teve contato com pornografia cedo, teve contato com conteúdo sexual muito cedo, teve algumas experiências sexuais cedo, entendeu? Então, assim, isso gera um certo trauma, tá ligado? Na pessoa. É, Eu ficava muito receoso de quando. Teve uma outra garota que ela tentou falar desses assuntos comigo, só que eu fiquei muito receoso. Pensava que podia acontecer de novo, sabe? Então, mais uma vez, cara, eu falo de novo. Tomem cuidado e se você tiver. Eu tenho 20 anos, mas se você tiver menos que essa idade, cara, tipo 15 por aí, reforça o cuidado e, por favor, cara, não se entregue a esse abismo que é a pornografia, bicho. Isso vai te fazer mal pra caralho. Diga aí, você tá ouvindo isso de uma pessoa que tem problemas com isso, entendeu? Eu sei que eu tô misturando um pouco os assuntos, mas eu tô falando a ti. Quanto mais cedo você tiver, quanto mais cedo você se jogar nesse abismo, vai demorar pra sair, cara. E eu tô sofrendo a consequência disso, ó, há um bom tempo. Me prejudicou em várias coisas, ainda me prejudica de vez em quando. Por exemplo, às vezes tem coisa que eu tô com ideia, eu não consigo aplicar direito, me frustro e acabo descontando nesse conteúdo. Então, assim, pra sair desse abismo é difícil, cara. É uma luta constante dentro de você que é foda de sair, bicho. É muito foda. Tipo, não falo foda no bom sentido, não. É no pior sentido possível, cara. Então, assim, quanto mais longe tu ficar desses assuntos, quanto mais tu ficar longe, no caso de pornografia, se alguém te enviar, sei lá, cara, rejeita, apaga na hora, enfim. Tem block porn, tem um monte de ferramenta hoje em dia que ajuda você a bloquear conteúdo pornográfico. Obviamente que tem os conteúdos que são enviados dos seus amigos. Sei que a puberdade também é foda, mas enfim, toma teus cuidados, cara. Toma teus cuidados que
que se você vacilar, a vida cobra, de um jeito ou de outro, cara. Então é isso, eu acho que meia hora aqui já. Nem imaginava que eu ia gravar um podcast de meia hora, eu achava que ia ser mais um curto tempo. Ou ia chegar ia prolongar um pouco mais. Mas até que tá de bom pra quem tá voltando a gravar. Eu sei que foi um assunto um pouco pesado, sei que foi um assunto muito mais sério, mas assim, eu tô falando de forma espontânea comparado a outros assuntos que eu queria falar, tá vindo de forma mais espontânea isso, entendeu? Eu já tinha anotado essa ideia para falar, mas eu não tinha produzido as falas de como iria ser. Nem tem tópico aqui, eu tô com meu celular, tô com ele aqui com a tela ligada, tô monitorando se o áudio está sendo gravado corretamente, se tá, assim, é totalmente amador aqui, um podcast amador, underground, não tem nada de profissional aqui. Eu também, tipo, tenho essas pausas longas, eu tô melhorando um pouco a comunicação, tô tentando, né, melhorar, creio que o podcast vai me ajudar nisso. E é isso, pessoal. É essa mensagem que eu digo que é toma cuidado e quanto mais longe você tiver desses assuntos com essa idade, 14, 15 anos por aí, velho, melhor pra ti, velho. Na real, porque hoje em dia o mundo tá uma perdição da porra, hoje em dia a pornografia tá sendo de fácil acesso aí e tal. Eu não tô dizendo que. Eu tô dizendo que é pra você parar de ver. Se você tá aí, você vai editar o que eu tenho que fazer. Cara, se você quiser continuar fazendo, se você quiser continuar se masturbando pra caramba, se você quiser continuar vendo pornografia, você veja. Você continue vendo, mas as consequências vêm depois, cara. E é isso que eu tô alertando, porque é de uma pessoa que tem problema com isso, cara. É uma pessoa que tem problema com isso. Essa questão da falsa acusação de ter engravidado uma pessoa, também não é a primeira vez que isso acontece comigo, porque teve um meu primeiro rolo, meu, assim, que eu considerei um relacionamento sério, mas não foi. Eu também fui acusado de ter engravidado a menina tipo, depois de ela ter dado para uns 3 4 5 caras, basicamente, num mês só, entendeu? Então, assim, fica de olho, toma cuidado, velho, toma os cuidados necessários. E é isso, eu agradeço a você até por ouvir até aqui. Eu peço desculpa novamente pelo assunto muito sério, mas eu acho que um pouco é um pouco de um desabafo de um assunto que eu queria já falar. Eu não tenho a oportunidade de falar para todo mundo. Eu acho que já na internet uma pequena parcela de pessoas vai ouvir isso aqui. E eu agradeço a todos aí que ainda estão inscritos no feed, estão no feed do Telegram, tá me acompanhando no Instagram, são poucos seguidores, mas para mim já é muito. E assim, do pouco a pouco faz o grande. E eu acho que é isso aí, cara. Eu faço um pouquinho de discurso, assim, meio motivacional, mas nem sempre eu sigo isso. É basicamente só porque eu tô animado, porque eu fui produtivo em alguma coisa, tá bom? É isso. Falou aí, bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço para vocês.